Jovem goleiro Cauê tomou uma atitude sensacional, envolvendo o paredão Hugo Souza. Entendam por que o Corinthians pode faturar alguns milhões com o jovem atacante cria do terrão, que está para ser negociado por valores milionários, mas a realidade, na verdade, escancara mais uma vez o Corinthians perdendo muito dinheiro. E saibam o que precisa acontecer para o Corinthians garantir vaga para as oitavas de final da Libertadores, faltando 2 rodadas para o término da fase de grupos da competição. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre Libertadores da América. Saibam o que precisa acontecer para o Corinthians garantir vaga à próxima fase da competição. Fase eliminatória, a famosa oitavas de final, faltando 2 rodadas para o término da fase de grupos. O Corinthians está indo muito bem na Libertadores 2026. Na verdade, uma campanha que poucos esperavam pelas circunstâncias que o Corinthians começou a Libertadores. Lembrando que o Timão, às vésperas de iniciar na competição, estávamos a 9 jogos sem vencer, demissão do Dorival, chegada do Diniz, pouco tempo para trabalho e uma estreia na Argentina. Resultados até aqui em 4 partidas, 3 vitórias e 1 empate, que colocam o Corinthians na liderança do grupo E da competição. E o que precisa acontecer para o Corinthians se classificar após o empate contra a equipe do Santa Fé na noite da última quarta-feira, dia 6 de maio. Vamos lá, aqui está o grupo. Corinthians líder com 10 pontos e o Platense é o segundo colocado com 6 pontos. Santa Fé, que nós empatamos, tem 2 e o Peñarol tem 1. Nesta quinta-feira, dia 7, o Peñarol joga contra o Platense. Se o Peñarol não vencer, empatar ou sair derrotado, o Corinthians vai garantir a vaga para as oitavas de final da Libertadores. Por quê? Porque o segundo colocado hoje é o Santa Fé com 2 pontos, faltando 2 rodadas para o término dessa fase de grupos. O Corinthians com 8 pontos à frente do terceiro colocado, restando 6 pontos em disputa. Então o terceiro colocado não terá mais como alcançar o nosso timão. A minha opinião quanto ao Corinthians ter chances de se classificar faltando 2 rodadas para o término da fase de grupos, para as oitavas da Libertadores, é a seguinte: é extremamente importante e envolve o Campeonato Brasileiro. Eu vou avisar a vocês por quê, vou explicar. Restando 2 rodadas, o Corinthians tem um jogo fora, que é contra o Peñarol, e um jogo em casa contra o Platense. Corinthians garantindo a classificação, Fernando Diniz vai ter uma tranquilidade maior para pensar com mais forças no Campeonato Brasileiro, onde necessitamos ter uma sequência de vitórias para deixar o Z4 primeiramente, depois se afastar dessa fase tão incômoda que nós estamos. Então, o Corinthians necessita focar no Campeonato Brasileiro. Então, um empate do Peñarol basta para nós garantirmos já a vaga. Então, esse jogo vai acontecer. Tomara que já venha essa classificação por antecedência, como eu disse, principalmente visando o Campeonato Brasileiro, vai ser extremamente importante. Claro, é um Corinthians também que tem que lutar pela primeira colocação do grupo e, por que não, a primeira colocação no geral da competição. E agora vamos falar sobre atacante cria do terrão, que pode ser vendido por valores acima de 100 milhões de reais. O Corinthians vai ganhar alguns milhões caso realmente a negociação seja concretizada, mas na verdade isso escancara mais uma vez o Timão perdendo muito dinheiro. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. O Corinthians está prestes a ver mais um cria do terrão ser negociado por valores milionários. Estou falando para vocês de nada mais nada menos
o atacante Felipe Augusto. Felipe Augusto, que é cria do Terrão, jogador que chegou nos profissionais e passou a ter espaços em 2023, só que rapidamente ele foi vendido. Na metade daquele ano, 2023, o Corinthians vendeu o Felipe Augusto para o Circle Brugge da Bélgica, e uma negociação envolvendo 16 milhões de reais. Na época, o Corinthians ficou com 20% da mais-valia, ou seja, o Corinthians ganharia 20% do lucro que o clube belga tivesse. E o jogador foi vendido mais uma vez. Ele foi vendido para o Trabzonspor da Turquia, equipe ao qual ele está hoje. E o Benfica fez uma proposta para tirar o jogador do clube turco, algo na casa de 116 milhões de reais. Fazendo os cálculos, o Corinthians vai receber, sim, cerca de 2,5% do mecanismo de solidariedade da FIFA. Fazendo os cálculos, estamos falando aí valores que não vão chegar nem a 3 milhões de reais. Mas, se o Corinthians tivesse mantido o jogador, dado mais espaço, hoje o Timão poderia aí ter mais um atleta com possibilidades de altos lucros para a equipe. Então, infelizmente, é um Corinthians que nos últimos anos vem perdendo muito dinheiro de jogadores que acabam saindo muito cedo por valores baixos. A minha opinião quanto a essa possibilidade de venda do Felipe Augusto é a seguinte: o que me deixa chateado em toda essa história é que o Felipe Augusto sempre demonstrou muito potencial, muita boa técnica, força física, só que infelizmente, depois de 2 jogos que ele não foi nada bem, jogador jovem demais, passou a ser muito criticado, chegou nos profissionais com apenas 17 anos, acabou sendo vendido por apenas 16 milhões de reais, e hoje pode ser vendido por 116. Então, pensam bem para vocês verem, se fosse o clube belga ao qual o Corinthians vendeu, que tivesse negociando ele por esses valores, hoje o Corinthians ganharia só do mais-valia algo na casa de 20 milhões de reais. Então, com o mecanismo de solidariedade da FIFA, estaríamos falando de quase 23 milhões. Mas não é o que vai acontecer. Somente o mecanismo de solidariedade da FIFA, o Corinthians ficando, como eu disse, nem com 3 milhões. Então, esse tipo de situação escancara que é preciso fazer um trabalho melhor, segurar jovens jogadores. Sabem quando aconteceram todos aqueles detalhes com o André e o melhor foi segurar? Hoje é fácil, de repente, falar que o Corinthians perdeu porque o André não passa por uma boa fase, mas ainda eu acredito que o Corinthians vai conseguir vender o André por um valor bem maior daquele que poderia ter vendido no final do mês de fevereiro. Por quê? Infelizmente, o Corinthians é um clube que tem pressa para vender mediante a situação financeira caótica. Mas, enfim, Felipe Augusto, mais um caso que, para mim, faz com que o Corinthians acabe perdendo muito dinheiro, infelizmente, porque não consegue segurar os jovens jogadores e vende por valores baixíssimos. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu quero falar a vocês da atitude sensacional do jovem goleiro Cauê. O Cauê, ele tomou uma atitude sensacional, espetacular, envolvendo o seu companheiro, o titular, o Paredão Souza. Eu vou explicar certinho para vocês. Conquistamos um baita de um resultado na Colômbia. Corinthians 1, Santa Fé 1, quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, jogando na altitude acima de 2.600 metros. Corinthians fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo o ritmo um pouco abaixo, Diniz demorou para colocar gás novo na equipe, tomamos um gol aos 15 do segundo tempo, e uma luta até o final, até que os 48 minutos, Gustavo Henrique, após cruzamento do Mateuzinho praticamente da intermediária, empatamos o jogo, 1-1, resultado em que podemos garantir a classificação para a próxima fase de forma antecipada, conforme eu já expliquei a vocês. Assim que o árbitro apitou o final do jogo, vários jogadores da equipe do Santa Fé foram para cima do Paredão Hugo Souza com a intenção de agredir o Hugo fisicamente. E foi aí que apareceu o Cauê,
O Cauê correu rapidamente próximo do Hugo Souza e fez questão de proteger o nosso paredão o tempo todo. Mas a forma ao qual o Cauê protegeu o Hugo Souza não foi um jeito qualquer. O Cauê, ele ficava em formação ao redor do Hugo Souza, desde ali do gol até a entrada no vestiário, procurando analisar todos os ângulos se ninguém iria chegar para agredir o nosso paredão. O Cauê fez uma proteção estratégica ao Hugo e em determinado momento, tentando chamar a responsabilidade, aliás, tentando atrair a irritação dos jogadores da equipe do Santa Fé para ele. O Cauê, ele começou a rir da situação dos jogadores do Santa Fé. Aquilo ali era uma forma de fazer com que eles esquecessem o Hugo e focassem nele. Então, uma proteção sensacional, um absoluto companheirismo que o Cauê fez com o Hugo Souza. Volto a dizer, uma atitude sensacional, espetacular do nosso jovem goleiro, que hoje é o reserva imediato do paredão. A minha opinião quanto a essa atitude sensacional do Cauê é a seguinte: espetacular o que o Cauê fez. O que o Cauê fez foi estratégico. O Cauê não entrou lá para ficar empurrando, correndo, arrumando confusão. Não. Ele entrou para proteger o Hugo Souza. E foi o que ele fez. E foi o que ele conseguiu. E o que me chama mais a atenção é que o Cauê, ele simplesmente quis tirar o foco do Hugo Souza e jogar para ele. Tipo, esqueçam o Hugo Souza, vejam, eu estou aqui, estou rindo para vocês, estou rindo da situação de vocês. Para quê? Para que eles esquecessem o Hugo Souza. Então, o que o Cauê fez tem que ser explanado, tem que ser falado 1 milhão de vezes. Poucos estão falando disso. Poucos prestaram atenção nisso. Mas o exemplo de companheirismo do Cauê foi espetacular. Em uma dessas, um jogador jovem como o Cauê, de repente, o normal, dependendo da situação, era correr para o vestiário e fugir de qualquer confusão. Seria até o recomendado por muitos especialistas, digamos assim, supostos especialistas de segurança. Mas não, Cauê foi companheiro, fez o que qualquer companheiro de verdade faria, protegeu o Hugo Souza. Lembra quando aconteceu um detalhe com o Cássio lá na Vila Belmiro? Um zagueiro nosso, que na verdade parece que jogou o Cássio para o agressor. Então, é isso. O que o Cauê fez foi sensacional, uma atitude espetacular do jovem goleiro que, quando precisamos dele em campo, ele arrebentou. Não é à toa que, para mim, hoje, ele é o reserva imediato do paredão Hugo Souza. Então, volto a dizer, temos que falar várias vezes sobre a grande atitude que o Cauê fez, a proteção que ele fez ao paredão Hugo Souza pela covardia dos jogadores do Santa Fé tentando agredir o Hugo Souza. Então, sensacional o que o Cauê fez. Parabéns, Cauê. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!